Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Eu tive que sair e entrar de novo porque meu microfone estava desligado. Como ontem aconteceu, né? Ele desconectou e eu não vi e eu acabei fazendo a live sem microfone. Não que seja que tenha alguma importância, mas o som fica mais limpo com o microfone. Então a gente vai começar agora o estudo de Marcos, capítulo 10. Nós já estamos caminhando para o fim do livro de Marcos, por ser um livro pequeno, tem 16 capítulos, a gente já está caminhando por fim. Então, vamos começar a leitura do livro de Marcos, capítulo 10. Vamos orar para dar início a essa live. Pai querido, Pai amado, glórias te dou, Senhor. Glórias te dou por mais um dia na tua presença. Por mais um dia ter o privilégio de estar aqui, lendo a tua palavra com os irmãos, edificando a minha vida e, consequentemente, edificando a deles. Pai amado, gratidão, Senhor, pelo privilégio de poder levar a tua palavra, de poder estudar a sua palavra, de poder falar do seu imenso amor e das suas coisas, dos seus milagres, dos seus ensinamentos. Gratidão, Senhor. Me ajude com teu Santo Espírito, sempre me orientando, me dando sabedoria e discernimento ao conduzir cada estudo aqui, Senhor. Me abençoa, que seja falado somente aquilo que provém de ti, aquilo que estão nas Escrituras. Me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria. É o que eu te peço, coloque o teu Santo Espírito neste ambiente, não tirando o foco das suas coisas. É o que eu peço. Abençoa aqueles que já estão aqui online, aqueles que vão entrar e aqueles também que irão assistir a live gravada. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, tá ligado o microfone. Então, nós vamos começar a leitura de Marcos. Vamos lá? Gente, que coisa horrível essa garganta. Isso aqui é água, gente. Desculpem. Então, Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo seu costume, ele a ensinava. O que Jesus fazia desde o início de seu ministério, que ele sempre era ensinar. Fora os milagres, as curas, ele ensinava. O principal, ele amava ensinar. Então, o que ele fazia era ensinar. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando. Sempre, né? Os fariseus já tinham a intenção de matá-lo, então eles sempre colocavam Jesus em situações constrangedoras, colocando ele à prova, porque eles sabiam do milagre que Jesus fazia, das curas, ele curava coxo, ele curava cego, surdo, mudo, mas eles continuavam colocando o Senhor à prova e permitindo, e não, aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Jesus responde: o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Ele está dizendo aqui para eles que a lei de Moisés tem lá o divórcio, foi dado na lei de Moisés, que seria consentido o divórcio. Inclusive, está aqui, ó, eu vou ler aqui na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 2, 24, diz assim, ó, capítulo 2, 24. Eu vou ler o que Moisés fala na lei dele, deixa escrito na lei dele.
a respeito do divórcio. Capítulo 2. Deuteronômio 24:2, se eu não me engano. É 24:2, gente, não é 2:24. Desculpem. E diz assim, a respeito do divórcio, na lei de Moisés. E se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, então no capítulo, vou ler desde o início, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisas indecentes nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então, aqui lá em Deuteronômio já tinha a lei de Moisés, e Jesus disse isso para ele. Quem criou, quem escreveu a lei do divórcio foi Moisés. Eles disseram, versículo 4, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus respondeu, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Porque senão, gente, o que ia acontecer? Os homens iam lá abandonar as mulheres e as mulheres iam ficar mal vistas. Então elas não iam poder se casar de novo na sua região, no lugar onde elas estavam, onde elas moravam. Então, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração dos homens. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então, Jesus fala do princípio da criação. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, fala assim, olha, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então, no início da criação do mundo, Deus já tinha fez o homem e a mulher, e para que eles vivessem juntos, o homem e a mulher, não a mulher com dois homens, o homem com duas mulheres, como aconteceu, né? No Antigo Testamento aconteceu isso, o homem tinha várias mulheres, mas não foi isso que Deus planejou, foi o que Deus fez, no princípio, lá no princípio da criação do mundo. Continuando. Mas, no versículo 6, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Oi, Jade, boa tarde. Deus abençoe sua vida. Então, vamos lá. Por esta razão, versículo 7, o homem deixaria pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Quando estava em casa, novamente, os discípulos interrogavam Jesus sobre o mesmo assunto. Os discípulos sempre não entendiam o que Jesus explicava.
Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Gente, o que eu entendi, o que eu entendo é muito complexo, né? Essa questão do divórcio. O casamento, para mim, ele precisa ser consolidado, ele tem 3 etapas. Tem o compromisso, tem o testemunho público e tem a relação sexual. A relação sexual é o que faz você ter a aliança com o cônjuge. Você se torna uma só carne com seu cônjuge na relação sexual. Por isso é tão importante a gente, antes de ter a relação sexual, a gente assumir o compromisso, fazer o testemunho público e depois ter a relação sexual. No meu entendimento, é isso. Diante de Deus, não adianta você viver junto, morar junto e não oficializar a sua relação. Porque diante de Deus, não houve compromisso e o testemunho público. Se faltou uma coisa ou outra, ele não é abençoado por Deus. É o que eu entendo. Entende? É o que eu entendo. A aliança é na relação sexual, onde você se torna uma só carne com o seu cônjuge, com a pessoa que você vai casar, ou com a pessoa que você está casada. Você não é mais 2, você se torna um só. Então você precisa seguir as 3 etapas, que é o compromisso, o testemunho público e depois a relação sexual, para que o Senhor abençoe. É o que eu entendo. Então, continuando, agora nós vamos ler o capítulo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse. Então, alguns traziam crianças para que eles o tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos não deixavam. Mas Jesus viu isso e ficou indignado. E disse para os discípulos: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade. Quem não conhecer o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhes as mãos. Isso nos mostra, ele diz aqui, deixem vir as crianças a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. A ingenuidade da criança, a pureza da criança. Nós precisamos entrar na presença do Senhor, é o que ele está falando, com pureza no coração, com vontade, com sede de buscá-lo. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então a gente precisa receber o reino de Deus como uma criança, com ingenuidade, com vontade. A criança é tão pura, com pureza no coração, com pureza. Eu trabalho no Ministério Infantil e eu vejo a pureza das crianças, a pureza do coração das crianças. Como é maravilhoso. E assim, eu digo assim que a gente tem que ensinar as nossas crianças desde pequeno, falar de Jesus para elas, fazer um devocional de manhã com elas, para que já vá plantando a sementinha desde pequenininha no coraçãozinho dela. Eu me converti depois de velha, né, gente? Mas, Deus já tinha um plano. Uma vez eu falei para meu filho, eu queria ter me convertido
desde pequena, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Então ele resolveu arrebatar o meu coração, porque eu amo Jesus, depois de velha. Então, assim, o propósito do Senhor para cada um de nós é diferente, mas a gente como pais, como mãe, a gente tem sim que ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a falar de Jesus, a entender de Jesus, a fazer um devocional. E é isso, Jesus, ele ama as crianças, ele ama as crianças. Continuando lá no versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondendo-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido, desde a minha adolescência. Gente, está um calor aqui. Desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e o respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O que Jesus nos ensina aqui? Não que o rico nunca vá ter a salvação e entrar no reino dos céus. Vai. Eu conheço muito rico que não é avarento, mas conheço muito pobre avarento. Então, o que ele diz aqui é esse homem aqui que queria entrar no reino dos céus, que foi lá falar com o Senhor, ele era apegado demais às suas riquezas. Então, ele tinha o dinheiro como seu Deus. E a gente não pode adorar nada mais do que a Deus. Se a gente deixa o nosso dinheiro falar mais alto do que a nossa fé no Senhor, está tudo errado. O dinheiro não pode ser o nosso rei, o dinheiro não pode estar no domínio das nossas vidas. Então a gente não pode deixar Mamon falar mais alto do que o Senhor Jesus. É isso que ele nos ensina. Não podemos colocar o dinheiro na frente. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. A gente ser escravo do dinheiro significa que a gente adora o dinheiro. Se a gente adora o dinheiro, a gente
tem medo de um monte de coisa. Então a gente não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso escravo. O dinheiro serve para a gente abençoar outras pessoas, para nos abençoar, para abençoar o reino. É para isso que serve o dinheiro. Entendeu? A gente não pode viver com egoísmo, com ganância, com vontade de quanto mais tem, mais quer. Então é isso que aqui ele nos ensina. Aqui ele nos ensina isso. A gente não pode amar o dinheiro mais do que o Senhor. E isso não quer dizer que nenhum rico, porque o Senhor ele vai ao extremo, ele usa muita coisa para exemplificar algumas coisas. Como ele diz aqui, ó. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma do que um rico entrar no reino de Deus. É difícil, mas não é impossível. Para Deus tudo é possível. Deus ele faz tudo, o impossível e o possível. Então, ele aqui não está dizendo que não há salvação para o rico. Há salvação para o rico e para o pobre. Agora, o que acontece é que a gente eu vejo muito pobre adorando dinheiro e o rico edificando aí o reino do Senhor, ajudando aí na obra. Então, isso não quer dizer que o rico não vai ser salvo, que o pobre vai ser salvo, não, não é isso. E diz aqui, contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. De novo ele fala aqui que o último será o primeiro, que aquele que é o último e serve o primeiro vai ser o primeiro no reino de Deus. É invertido. Lá no reino de Deus é invertido a ordem, né? Aqui, o primeiro é aquele que tem posses, é aquele que é dono de empresa, é aquele que está é o cabeça lá do nosso país, ele tem o poder, então ele é o primeiro. No reino de Deus, não. No reino de Deus, o primeiro é aquele que está lá em último, lá, que serve o primeiro. Então a gente tem que ter atenção a isso, tá bom? Vamos lá para o versículo 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Jesus sempre falando do que iria acontecer com ele. Estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles ordenarão a morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Então, Jesus, mais uma vez, está avisando aos seus discípulos o que viria a acontecer com ele mais um pouco adiante. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Jesus perguntou: O que querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações
as dominam. Aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, os discípulos aqui, pedido de Tiago e João, eles não estavam entendendo. Eles estavam vendo aquilo com os olhos humanos. Então, eles achavam que quando Jesus falava, avisava sobre que ele iria passar, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, eles não estavam entendendo. Eles achavam que eles estavam vendo com os olhos humanos, de que Jesus ia governar o mundo, ia governar as coisas de modo carnal, não de modo espiritual. E Jesus ensinava, falava, e dizia para eles, aqui, como diz aqui, ó, aqui ele diz assim, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Então ele diz aqui, não é sentar à minha direita ou à minha esquerda, eu não posso, não cabe a mim falar para vocês. Mais uma vez, ele adverte os discípulos, e os discípulos não entendem. E os outros ficam assim, bem curiosos, né? Porque quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Aí Jesus fala, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então lá, o que Jesus está nos dizendo é o seguinte, eles estão vendo com os olhos humanos e acham que Jesus vai governar como um homem. E ele está dizendo aqui, aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Então, no reino espiritual é inverso, eu falei ainda há pouco, é o contrário. No reino carnal, aqui no mundo humano, aqui no nosso mundo, nos dias de hoje, quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem condições, quem está num cargo elevado, é que tem poder. Mas na lei de Deus, quem tem poder é aquele que serve, é aquele que está lá em último e serve o primeiro. Então nós precisamos aqui, ó, e quem quiser ser o primeiro, aí diz assim, olha, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Então, no mundo espiritual é invertido. Entendeu, gente? A gente tem que servir, a gente tem que ajudar o irmão. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou servindo o Senhor. Eu estou levando a palavra. É uma forma de servir. Porque a gente precisa ajudar o irmão. Eu, por exemplo, a minha igreja, ela vai na casa de alguns membros que não têm condições de ir à igreja por motivos de saúde. Eu estou com um problema muito sério no meu pé e é uma dificuldade danada de andar. Então, aquilo estava me incomodando porque eu não estava podendo sair. E foi quando o Senhor, em oração, eu pedindo ao Senhor uma direção,
ele falou comigo sobre falar da palavra do Senhor através da internet, mas pediu que eu estudasse. Então, isso é uma forma, é um propósito que Deus tem na minha vida, é uma forma de ajudar, é uma forma de servir. E a gente precisa, sim, estar na igreja, estar em comunhão, mas às vezes a gente não pode, porque a gente está com problema de saúde. Ontem eu estive na igreja, estou começando o meu tratamento, glória a Deus, de acupuntura, de fisioterapia, em nome de Jesus eu já declaro a minha cura, para poder estar junto com as irmãs, né, servindo, que é isso que o Senhor nos fala, a gente precisa servir ao outro. A gente precisa, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que ele fez, né, gente? Versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, estavam saindo... Desculpa, gente, deixa eu ler de novo. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego, anônimo. Levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça, que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Engraçado, né, gente? O Senhor, Jesus, não precisava, ele não precisa perguntar o que a gente quer, qual o milagre que a gente quer. Ele sabe todas as coisas, ele conhece, mas ele precisa desse testemunho de fé. Ele precisa, porque aquele que crê verdadeiramente, ele é curado. Então, reparem que todos os milagres que Deus fez, do cego, do coxo, do surdo e mudo, e ele pergunta o que queres, ele quer saber, ele quer que a pessoa fale, professe ali. Então, a fé é o que importa, né? E Bartimeu teve fé, como os outros que foram curados. Ele teve fé e falou. Aqui, ó. Eu quero ver. E Jesus disse, a sua fé o curou. Porque ele já estava ali na beira da estrada, esperando Jesus passar. Quando ele ouviu o murmurinho, porque Jesus já estava bem conhecido na região, e era muita gente seguindo o Senhor. Então, quando ele viu o murmurinho, ele correu, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. E uma coisa que eu observei é que quando os discípulos chamaram ele, porque Jesus ordenou, ele largou a capa. Ele largou a sua capa, olha, está aqui, ó. E chamaram o cego. Nem chamaram pelo nome, porque não sabiam. Levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, porque Bartolomeu
Bartimeu, Bartolomeu não, gente, me desculpa, olha. Bartimeu, filho de Timeu, ele era cego e andava com uma capa. E todo mundo conhecia por causa daquela capa. Então, quando os discípulos foram lá chamar ele, porque o Jesus estava o chamando, ele largou a capa e deu um pulo e se pôs diante do Senhor. E o Senhor, mais uma vez, fez o seu milagre, mas ele faz questão de ouvir, de nos ouvir nos dias de hoje também. Ele faz questão de ouvir o que nós queremos, a nossa fé é que nos vai permitir tomar posse das coisas do Senhor. E é isso que eu aprendo nesse capítulo. É isso que eu aprendo nesse capítulo. E aí, o capítulo de Marcos, nós vimos que Jesus continua a sua peregrinação, pregando e demonstrando o reino de Deus em Israel. Os fariseus ainda o perseguem, seguindo onde ele quer que vá, onde ele vai, os fariseus estão lá, colocando ele em uma situação, duvidando, ou colocando ele à prova. Então, os fariseus ainda o perseguem, seguindo onde quer que vá, a fim de questioná-lo, como fazem sobre o divórcio. Jesus os ensina sua visão, que a vontade de Deus não é o divórcio, mas sim o perdão. O mestre dos mestres, mais uma vez, dá valor às crianças em seu ministério, assim como ensina um jovem rico, que no reino de Deus não entram aqueles que colocam sua felicidade em seus bens. A gente não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro é que tem que ser o nosso escravo. Por fim, prediz mais uma vez seu sofrimento e morte e recebe um pedido ousado e inconsequente de Tiago e João na chegada em Jericó. E mais um milagre ele faz no cego Bartimeu. Então, nós aprendemos no capítulo 10 sobre a questão do divórcio. Eu falei aqui que a questão do divórcio, que os fariseus confrontaram o Senhor mais uma vez, mas a lei de Moisés é que fala sobre a questão de divórcio, porque a lei de Deus, quando Deus fez aqui em Gênesis, a criação, aqui em Gênesis, por isso o homem deixa pai e mãe e se une com a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, Jesus fala sobre a aliança. Quando o que faz a aliança entre o casal é a relação sexual. Mas a gente precisa, diante de Deus, para que a nossa vida seja abençoada, a gente precisa obedecer 3 etapas, que é o compromisso, o testemunho público e depois a relação sexual. Não quer dizer que você vive junto, que mora junto, não houve ainda, né? Não houve ainda um compromisso. Então, o que eu entendo é que diante de Deus não houve compromisso, o testemunho público, e se faltou uma coisa ou outra, não é abençoado por Deus. Então, a gente tem sim que se guardar até o casamento. Eu penso dessa forma. A gente precisa se guardar até o casamento, porque quando a gente se une com o cônjuge, se une com alguém, a gente se torna um só. Está na palavra, está aqui no início do mundo. Por isso, deixar pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, o perigo é esse. Isso, gente, eu tenho essa concepção, eu tenho esse entendimento agora,
depois de convertida, depois de ler as escrituras, porque antigamente não. Então, as pessoas que não entendem, que não conhecem a palavra, que fazem, que praticam esse tipo de coisas, não conhecem as escrituras. Eu não conhecia também. Mas hoje eu procuro obedecer, porque na lei do Senhor, as coisas do Senhor, o que o Senhor mais se agrada é a nossa obediência. Então a gente tem que obedecer, buscar a santidade, buscar fazer as coisas que agradam ao Senhor. Entende? Então, para mim, na minha concepção, hoje o sexo tem que ser depois do casamento. E casamento, gente, não é casou, vamos separar. Casamento, para mim, é coisa muito séria. Eu sou divorciada. Eu sou divorciada. Mas na época, eu não conhecia Jesus. E assim, o Senhor hoje não diz pra gente, hoje o mundo é outro, a atualidade é outra. O divórcio hoje ele é permitido mediante o adultério. O divórcio hoje ele é permitido mediante a agressão, né? A gente, o Senhor endossa ali, ele não quer ver que os filhos dele sofram, onde há o jugo desigual. Então, o Senhor, ele abençoa, ele fala com a gente. Então, assim, eu não critico, nem estou aqui levantando bandeira nenhuma, gente. Eu estou apenas falando na minha vida. Quem já faz e já pratica, já vive junto há muito tempo, não conhece o Senhor, ou então passou a conhecer, procura colocar a sua vida em ordem na presença do Senhor. Procura, sim, oficializar a sua obediência, oficializar a sua vida com Deus, fazendo as coisas certas. E o que é certo é isso, a gente precisa, diante de Deus, assumir um compromisso, ter um testemunho público e depois ter a relação sexual, porque a relação sexual é que vai fazer a aliança. Um só corpo os dois se tornam um só corpo. Então é por isso que a gente não deve ter relação sexual antes do casamento, ok? Mas é a minha opinião, tá? Não estou levantando bandeira nenhuma aqui. E é isso, gente. Terminamos o capítulo 10. Glória a Deus. Amanhã nós estaremos aqui lendo o capítulo 11, que é bem menor. Foi bom, né, gente? Edificante esse capítulo. Eu gostei muito de aprender sobre o divórcio. Nós aprendemos aqui, ó, no capítulo 10, sobre a questão do divórcio, sobre o jovem rico que não queria abrir mão do seu dinheiro, da sua fortuna. Sabia tudo, sabia das leis, mas não queria abrir mão do dinheiro. Então Jesus adverte, não sejam escravos do dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso escravo. A gente tem que usar o nosso dinheiro, as nossas posses, para ajudar o reino, para ter uma vida confortável, porque Jesus se agrada, Jesus não quer que a gente seja pobre. Jesus, ele aprova, sim, que a gente tenha bens, tenha coisas, tenha bens materiais, uma situação confortável. Jesus quer, sim, mas ele não quer que a gente se apegue de tal forma ao dinheiro que coloquemos ele em primeiro lugar. Então, nós aprendemos sobre o jovem rico, que não quis entrar no reino dos céus por conta do seu dinheiro. Jesus também fala de novo da sua morte e ressurreição. Jesus tem aqui o pedido de Tiago e João, que eles estão vendo com os olhos humanos, quando Jesus adverte que ele vai morrer, que ele vai se sacrificar por nós, que já está chegando o dia, que ele vai se ressuscitar o terceiro dia. Os discípulos não entendiam. E Tiago e João olharam ali, como todos eles, né, com os olhos humanos, e acharam que Jesus ia ser um governante, alguma coisa de alto padrão, e queriam estar ao lado dele. E Jesus explica, né, que nessa terra aqui a gente
Realmente aqueles que estão no poder são os primeiros, mas no mundo espiritual não. O último é que vai ser o primeiro. O último tem que estar servindo o primeiro para estar em primeiro lugar. E sobre o milagre do cego Bartimeu, a importância de falarmos com o Senhor. Jesus nos cura, nos liberta, nos salva, mas quando nos prostramos aos pés do Senhor e falamos, a gente tem que abrir a boca para falar o que a gente, dos nossos pecados, a falar do que nós queremos, a falar do que importa para a gente, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe do que precisamos, do que está faltando, então Ele não precisa que falemos, mas é importante que Ele escute cada filho para saber da proporção da sua fé. Então, que falemos ao Senhor dos nossos anseios, né? Que falemos do nosso Senhor. Eu sempre oro e falo com o Senhor que eu não quero nada, eu só agradeço e peço a Ele que a minha fé seja só nele, que até que nada mais importe, que em primeiro lugar seja Ele na minha vida. Somos humanos, somos falhos, ninguém aqui nesse mundo é santo, mas a gente vive buscando a santidade. Então é isso que eu digo para os irmãos, vamos buscar obedecer o possível, o mais possível ao Senhor, Ele se agrada muito, e buscar a santidade na qual sem ela não veremos ao Senhor. E é isso, gente. Glória a Deus pela presença de vocês. Obrigada, Dirley, por você estar aqui. Jabe, né? Obrigada também por você estar aqui desde o início. Que bom, gente, que bom. Que essa palavra, que essa live frutifique, né? Que as pessoas entrem, mesmo que entrem com o intuito de curiosidade, porque vai acontecer, né, gente? Marta fazendo live, eu vou olhar lá para ver se ela está fazendo direito. Infelizmente isso acontece. Mas eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para o Senhor. Então, é isso que a gente tem que colocar na nossa vida. Fazer as coisas para o reino, não fazer as coisas para as pessoas. Agradar ao rei, ao agradar único, que é digno de toda honra e toda glória, que é o nosso Pai, não ao homem. Ok? Então é isso, gente. Mais uma vez, vou repetir. Vai lá no YouTube, curta, comenta, compartilha, se inscreve lá no meu canal, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. E que essa palavra multiplique, né? Que essa palavra edifique mais pessoas. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Mesmo sendo dada por uma serva que está começando, né? Mas ela não volta vazia. Então, gente, dá um pulinho lá. Curta, comente. Vocês podem curtir aqui também no Instagram, tá bom? E é isso, gente. Vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor. Gratidão por mais um dia na Tua presença. Eu quero continuar na Tua presença o restante do dia, eu e meus irmãos. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa para que o Senhor esteja à frente todo o restante do dia. Consagra esse dia, Senhor. Consagra esse dia, o nosso dia a Ti. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse estudo. Obrigada, Pai, por ter me orientado, por ter me dado discernimento a falar da Tua palavra. Hoje eu consegui falar cada tópico sem precisar estar lendo nada. Como é bom, Senhor, e perdendo a timidez e perdendo o medo. É tão bom, Senhor, falar as coisas com propriedade, falar as coisas que me são orientadas pelo Teu Santo Espírito. Ah, Senhor, eu fico tão grata e meu coração fica
transbordando de tanta alegria, porque a tua palavra são os teus ensinamentos, são as tuas coisas que são de importância para mim e creio que para os irmãos também. Faça-nos, Senhor, que coloquemos em prática tudo que é dito nesse estudo, que cada estudo que seja dado, que nós tenhamos capacidade de colocá-los em prática no nosso dia a dia, que tenhamos humildade, que coloquemos sempre na posição de servo, que procuremos sempre servir para que possamos ser o primeiro na sua visão, que o Senhor tenha um coração, que tenhamos um coração contrito, um coração humilde, um coração quebrantado e que entendemos que as coisas do reino espiritual são maiores do que as coisas desse mundo. Que o Senhor já avisa aqui para os seus discípulos que a sua vinda, que a sua ida, que o Senhor vai morrer por nós, que o Senhor vai ressuscitar ao terceiro dia, mas eles ainda não entendem. Ah, Senhor, dê sabedoria àqueles que não te conhecem ainda. Dê, Senhor, tenha misericórdia, que eu alcance almas, pessoas, que eu possa falar da sua salvação, que eu possa falar do plano da sua salvação, para que as pessoas entreguem a sua vida ao seu poder, à sua glória, Pai. Porque lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô Senhor, me ajude a ganhar pessoas, ganhar vidas para viver a vida eterna, porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. É chegada a hora, está se aproximando, e que estejamos, Senhor, prontos para seguirmos juntos contigo. Seguirmos juntos contigo. Nos ajuda, Paizinho. Me ajuda, Pai. Que através dessa live, através das pessoas em que eu encontro na rua, em que eu encontro em determinados lugares, que eu tenha abertura para falar do plano da salvação. Que eu ganhe almas para Ti, Senhor. Que eu ganhe almas para Ti. Eis-me aqui, Paizinho. Usa-me. Usa-me da forma que o Senhor quiser. Abençoa agora, Pai, o dia de cada um de nós. Dos teus servos, dos teus filhos que estão aqui assistindo a live, que irão assistir, aqueles que não puderam entrar ao vivo, que irão assistir a live gravada. Abençoa cada um, Senhor. Toque no coração deles, toque no coração. Abençoa a vida, abençoa o dia, abençoa a família. É o que eu te peço, Pai, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de cada um. É muito bom falar do Senhor, é muito bom estar na presença de Deus. E assim, se eu não parar, se eu não botar um fim na live, eu fico falando do Senhor. Porque a palavra do Senhor é um bálsamo na minha vida. É um bálsamo. E é isso, irmãos. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Deixa lá o comentário, se gostaram. E amanhã estarei aqui de volta. Se Deus quiser, tem uma mensagem aqui. Adija. Oi, Adija. Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? Deus te abençoe. Então, gente, até amanhã. Amanhã eu estou aqui meio-dia. Meio-dia eu estou aqui de volta. E se Deus quiser. E se assim Ele permitir, tá bom? Então, até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. Beijos.